Algumas histórias não são ouvidas, são sentidas. Essa começa com duas pessoas ligadas por algo invisível, separadas antes mesmo de entender o que aquilo significava. E com uma criança que cresce acreditando que o mundo inteiro está tentando falar com ela. Aqui, a música não é talento, é linguagem, é caminho. É a única forma de encontrar quem se perdeu no tempo. Cada som vira pista, cada melodia aponta para alguém que nunca desistiu de escutar, mesmo quando tudo dizia que era tarde demais. Porque às vezes o destino não grita, ele sussurra. E só quem presta atenção consegue seguir. Prepare sua pipoca e vem com a gente. Chama a vinheta e vamos para o vídeo. O som do coração começa com um encontro breve, mas transformador. Laila Novacek é uma talentosa violoncelista, criada sob rígida disciplina musical. Louis Connelly é um guitarrista carismático que vive da música nas ruas. Quando seus caminhos se cruzam em uma noite em Nova York, a conexão entre os dois é imediata, quase inexplicável. Eles passam poucas horas juntos, unidos pela música, pela liberdade e pela sensação de que algo maior acabou de acontecer. Mas o destino interrompe essa harmonia rapidamente. Um acidente separa Laila de Louis. Sem conseguir se reencontrar e acreditando que o outro seguiu em frente, os dois acabam afastados. Laila, pressionada pelo pai, abandona a ideia daquela noite como um erro passageiro. Louis, sem saber da verdade, retorna à vida errante, carregando apenas a lembrança de uma melodia que nunca mais ouviu. O que nenhum dos dois sabe é que daquele encontro nasceu um filho. A criança, Evan Taylor, cresce em um orfanato, acreditando que seus pais estão vivos e que um dia irão encontrá-lo. Desde muito cedo, Evan demonstra uma sensibilidade incomum para os sons do mundo. Para ele, o vento, o barulho da cidade e até o silêncio formam padrões musicais. Ele não apenas ouve música, ele escuta o mundo como se tudo fosse uma canção. No orfanato, Evan é considerado estranho. Enquanto outras crianças se conformam com a realidade, ele insiste que consegue ouvir seus pais chamando por ele através da música. Essa crença se torna sua força e sua obsessão. Quando completa 11 anos, Evan decide fugir em busca desse chamado invisível, convencido de que, se seguir a música, encontrará sua família. Em Nova York, Evan acaba sendo encontrado por Wizard, um homem que explora crianças talentosas, oferecendo abrigo em troca de performances de rua. Wizard percebe rapidamente o dom de Evan e passa a chamá-lo de August Rush, criando para ele uma nova identidade. Sob essa tutela ambígua, Evan começa a tocar nas ruas, impressionando todos com sua habilidade natural, mesmo sem nunca ter tido aulas formais. Enquanto isso, Laila tenta retomar sua vida. Após anos afastada da música por causa do trauma e da pressão familiar, ela começa a questionar tudo o que perdeu. A lembrança daquela noite volta com força, e a música, antes dolorosa, passa a ser novamente um refúgio. Ao mesmo tempo, Louis segue tocando pelas ruas, sem saber que seu caminho e o de Laila ainda estão conectados de uma forma muito mais profunda. O talento de Evan cresce rapidamente. Ele aprende instrumentos com facilidade assustadora, como se já soubesse tocá-los antes mesmo de encostar neles. Sua música não é técnica, é intuitiva. Cada nota parece carregada de sentimento e propósito. No entanto, Wizard controla seus passos, usando o dom do garoto para benefício próprio, sempre impedindo que ele siga pistas que possam levá-lo para longe. O destino começa a se mover em paralelo. Laila descobre que seu filho não morreu, como foi levada a acreditar. A revelação muda tudo. Ela abandona o caminho seguro que havia reconstruído e passa a procurar desesperadamente por essa criança perdida, guiada pela mesma intuição musical que sempre definiu sua vida. Louis, por sua vez, também começa a sentir que algo está faltando. A música que ele toca carrega uma melancolia diferente, como se estivesse incompleta. Sem saber porquê, ele se aproxima novamente do mundo que havia deixado para trás, atraído por uma sensação que não consegue explicar. Evan, agora August Rush, recebe a oportunidade de estudar música formalmente.
Mesmo nesse novo ambiente, ele continua ouvindo algo que ninguém mais percebe. Para ele, a música não é apenas arte, é um mapa. Cada acorde o aproxima de algo que ele sente estar muito perto, mesmo sem conseguir ver. O filme constrói seu conflito central nesse ponto. 3 vidas separadas pelo acaso, mas ligadas por uma mesma melodia, caminham em direções diferentes sem saber que estão prestes a se cruzar novamente. O tempo passou, as dores ficaram, mas a música nunca deixou de tocar. E enquanto todos seguem seus caminhos, fica cada vez mais claro que não é coincidência. É como se algo maior estivesse conduzindo cada passo. Como se o som que Evan escuta desde criança estivesse preparando o momento certo para reunir aquilo que nunca deveria ter sido separado. E antes da história chegar no ponto em que tudo começa a se alinhar de forma inesperada, se você gosta de filmes emocionantes onde o destino fala mais alto, deixa o like e se inscreve no canal. A partir daqui, a história entra no seu momento decisivo. O caminho de Evan, agora conhecido como August Rush, entra em rota de colisão com o destino que ele sempre acreditou ouvir. Ao conquistar uma vaga em uma escola de música, seu talento deixa de ser apenas sobrevivência nas ruas e passa a ganhar forma. Ainda assim, algo o incomoda. As partituras, as regras e os ensaios não silenciam o chamado que ele escuta desde criança. Para Evan, a música continua sendo direção. Wizard percebe o risco de perder o controle. Se Evan seguir a própria intuição, ele pode desaparecer de vez. A tensão entre os dois cresce, e o domínio de Wizard começa a ruir quando o garoto decide escolher por si mesmo. Pela primeira vez, Evan não foge para sobreviver. Ele foge para chegar a algum lugar. Enquanto isso, Layla se aproxima perigosamente da verdade. A confirmação de que seu filho está vivo transforma a busca em urgência. Ela abandona qualquer hesitação e segue pistas que a música deixa pelo caminho. Registros, nomes, apresentações. Não é investigação racional, é instinto. A mesma sensibilidade que a conectava à música agora a guia até o filho que ela nunca deixou de sentir. Louis, em paralelo, retorna à música com outra postura. Ele não procura fama nem palco, procura sentido. Sem saber porquê, aceita tocar em um grande concerto ao ar livre no Central Park. O mesmo evento que, sem que ele imagine, será o ponto de convergência de todas as histórias. Evan também é levado até ali. Convidado a reger uma orquestra naquele concerto, ele entende que aquele é o momento que sempre ouviu. Não é uma apresentação qualquer, é o som que ele perseguiu a vida inteira. O garoto sobe ao palco carregando tudo o que viveu: o orfanato, as ruas, os sons da cidade, a esperança de encontrar quem o chamava. Quando a música começa, algo muda. A melodia conduz as pessoas. Não apenas o público, conduz os destinos. Layla, passando pelo parque, reconhece o som como algo impossível de ignorar. É a mesma sensação que a acompanhou por anos. Louis, ao tocar sua música, sente que aquela harmonia conversa diretamente com a sua própria. Ele para, escuta, segue o som. No palco, Evan rege com naturalidade absoluta, como se nunca tivesse feito outra coisa. Cada movimento parece chamar alguém, e chama. Layla chega primeiro. Ela vê o menino. Não o reconhece pelo rosto, mas pelo sentimento, pela música que sempre existiu entre eles. Louis se aproxima logo depois, atraído pelo mesmo chamado. Quando os dois se encontram diante do palco, a verdade não precisa ser dita. Ela é sentida. O concerto termina. O silêncio cai. E então acontece o momento que muda tudo. Evan vê Layla e Louis juntos. Algo se encaixa. Ele desce do palco e caminha até eles. Não há explicações longas, não há revelações dramáticas, apenas o reconhecimento imediato de algo que sempre esteve ali. Pais e filhos se encontram não por acaso, mas porque nunca deixaram de se procurar, mesmo sem saber. O filme encerra sua narrativa factual com essa reunião silenciosa, sustentada pela música que guiou cada passo até ali. Não há promessa de futuro perfeito, não há garantias, mas há a certeza de que aquilo que foi separado encontrou o caminho de volta.
O Som do Coração termina afirmando que algumas conexões não dependem de palavras, documentos ou tempo. Elas dependem de escuta. E fica a pergunta que ecoa depois do último acorde. E se o destino não fosse algo que acontece com a gente, mas algo que chama, insiste e espera que a gente tenha coragem de seguir? Talvez a música nunca tenha sido o fim. Talvez sempre tenha sido o caminho. O Som do Coração é um drama musical dirigido por Kirsten Sheridan, que escolhe contar a história menos como um romance tradicional e mais como uma fábula moderna sobre destino, escuta e conexão humana. O filme aposta deliberadamente no tom sensível e quase mágico, onde a música funciona como força narrativa central. O roteiro foi escrito por Nick Caston e James V. Hart, e desde o início assumiu uma abordagem simbólica. A proposta nunca foi realismo absoluto, mas emoção. Por isso, coincidências não são tratadas como falhas, e sim como parte do discurso do filme. Quando existe conexão, os caminhos se cruzam. O elenco é liderado por Freddie Highmore, que interpreta Evan Taylor com delicadeza e intensidade contidas, sustentando o filme sem exageros. Kerry Russell vive Layla Novacek, trazendo vulnerabilidade e força emocional, enquanto Jonathan Rhys-Meyers interpreta Louis Connelly, conectando o universo da música clássica ao espírito livre da música de rua. Robin Williams aparece em um papel mais ambíguo, quase simbólico, como Wizard. A trilha sonora é um dos pilares do filme, misturando música clássica, rock e composições originais para criar a ideia de que o mundo inteiro pode ser ouvido como uma sinfonia. Apesar de não ter sido um grande sucesso de crítica, o filme conquistou status de obra querida pelo público, especialmente por sua mensagem emocional e acessível. O Som do Coração nasceu com uma proposta clara: contar uma história onde a música não acompanha a narrativa, ela é a narrativa. Desde o início, os criadores decidiram que o talento de Evan não poderia soar ensaiado ou técnico demais. A ideia era que cada nota parecesse descoberta no momento, quase como se o garoto estivesse apenas traduzindo sons que já existiam ao seu redor. Para isso, o filme utilizou uma combinação de performances reais, gravações separadas e edição cuidadosa. Freddie Highmore não toca todos os instrumentos mostrados em cena, mas foi treinado para entender ritmo e condução musical, garantindo que seus gestos fossem críveis. O foco nunca foi mostrar virtuosismo, e sim sensibilidade. Outro detalhe importante está no personagem Wizard. Interpretado por Robin Williams, ele não foi construído como um vilão tradicional. Wizard representa o lado distorcido do sonho artístico, alguém que acredita estar protegendo talentos, enquanto, na verdade, os controla. Essa ambiguidade torna o personagem desconfortável, porque suas intenções parecem boas, até deixarem de ser. O detalhe que muda completamente a leitura do filme é que ninguém encontra ninguém por acaso. Cada personagem segue a música acreditando estar tomando decisões próprias, mas, quando os caminhos se cruzam, fica claro que todos estavam respondendo ao mesmo chamado. A música não é talento isolado, é vínculo. É o fio invisível que mantém as pessoas conectadas, mesmo quando tudo as separa. O filme fala sobre escuta, sobre como o mundo moderno ensina a falar, correr e competir, mas raramente ensina a ouvir. O Som do Coração sugere que muitas respostas não estão em escolhas racionais, mas na coragem de seguir aquilo que ressoa dentro da gente, mesmo quando ninguém mais escuta. Se você gostou desse, veja também Um Olhar do Paraíso e O Silêncio dos Inocentes. Histórias onde o destino se manifesta em pequenos sinais, onde a arte conecta o que o tempo separou e onde ouvir é tão importante quanto agir. Pelo conjunto da obra, pela história que entrega e pelo impacto que deixa, aqui no Pipoca Extra, esse filme fica com 4 de 5 pipocas.
No fim, o som do coração não fala apenas sobre música, fala sobre escutar aquilo que insiste em nos encontrar. Evan não corre atrás dos pais, ele segue um som, e ao fazer isso, acaba reunindo o que nunca deixou de estar conectado. Talvez o filme queira lembrar que algumas respostas não estão em mapas, nomes ou explicações, estão naquilo que sentimos antes mesmo de entender. E isso deixa uma pergunta suave no ar. E se a vida estiver sempre tentando nos guiar, mas a gente estiver ocupado demais para ouvir? E agora eu quero saber de você. Qual filme merece um vídeo aqui no Pipoca Extra? Deixa nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima história.